Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um programa da coluna Veja a Gente aqui no seu canal no YouTube. Hoje nós vamos conversar com a atriz Daniele Vinitz. Daniele que acabou de estrear nos cinemas a nova comédia nacional Os Farofeiros 2. Tudo bem, Dani? Muito obrigada aí pela sua disponibilidade para vir bater um papo aqui com a gente. Imagina, obrigada a você. É sempre um prazer falar com você e nesse momento, então, é um prazer gigantesco porque é um momento muito feliz assim para o cinema brasileiro e com o retorno dos Farofeiros 2 e para a gente, para essa família que a gente formou no filme, depois de alguns anos, depois de uma longa espera, porque era para a gente ter filmado antes da pandemia, enfim, já era para ter acontecido 2. Então, é um momento de muita alegria mesmo, assim. Eu estou muito, muito feliz, muito confiante, porque é uma espera nacional, né? Não é só uma espera minha e da família Farofeiros. Eu acho que é uma espera nacional mesmo, depois de todos esses anos, de todo o carinho, de todo o apoio, de todo o feedback que eu tive com relação ao filme. Todos nós, atores, equipe, enfim, tivemos esse feedback durante todos esses anos e finalmente estamos voltando. Ô, Dani, para quem não sabe, né, Os Farofeiros fez muito sucesso lá atrás, a parte 1, né, já tinha sido tinha tido um bom número de espectadores no cinema, Uhum. Foi para a televisão também, para a TV aberta depois. Conta a história de um grupo de amigos, né, que se reúne junto às suas famílias para poder passar um final de semana, um feriado prolongado numa casa de praia. Agora vocês vão para o road movie para o Nordeste, não é isso? Sim, agora os Farofeiros embarcaram numa nova empreitada para a Bahia e enfim, vão ter 1000 aventuras. O filme tem muita ação, tá super divertido, tá super. Eu acho que ele cresceu no sentido das ações, assim, é um filme de muita ação, de muita emoção dentro das ações e divertidíssimo, né? Eu sou uma fã de toda a equipe que trabalha no filme, de todos os atores, é um conjunto de atores fantástico. Então, eu acho que a gente também teve esse encontro logo no 1, e o 2 veio para coroar esse encontro que foi maravilhoso, desde o primeiro dia que a gente se encontrou para começar esse projeto dos Farofeiros. Maravilha. Tem Cacau Protásio também no elenco, Maurício Manfrini. Quer dizer, tem um grande elenco aí para poder acompanhar essa comédia dos farofeiros. Ô, Dani, me conta uma coisa. Qual é o seu lado farofeira? Qual é aquele momento em que você sai da linha? Olha, eu não posso deixar de falar aqui, antes de qualquer coisa, deixar meu agradecimento e toda a minha admiração pelo Paulo Cursino, que é o autor dessa obra-prima, juntamente com a equipe Camisa Listrada, capitaneada pelo Roberto Santucci, que é esse diretor fantástico, de mão cheia, um diretor que dá liberdade para nós atores, que está junto com a gente. Ele só está atrás das câmeras porque ele é o diretor, mas ele está sempre junto ali na frente. É um diretor que eu tenho um carinho imenso, assim, eu tenho uma admiração pelo Santucci, porque ele está sempre ali do lado dos atores, um ouvinte maravilhoso. Então, eu queria deixar aqui esse carinho para essa equipe fantástica. O Cursino é um mestre, né? E o 2, eu acho que vem coroar isso. Eu acho que ele não imaginava que a Renata... Eu não sei se ele imaginou que eu ia construir a Renata do jeito que ela foi sendo construída, sabe? Talvez nem eu tenha tido essa visão assim logo que eu li, mas a partir do momento que eu encontrei com o elenco, que eu tive a liberdade de poder dar essa tinta que eu imaginei para a Renata de uma forma não tão
com uma expectativa um pouco diferente, talvez, do que o público possa imaginar dessa dondoca, né? Então, eu fui construindo ela ao longo do eu acho, assim, ao longo dos primeiros dias ali, onde eu vi que eu poderia também ser uma farofeira, por que não? O nome do filme é Os Farofeiros, né? Não é porque ela é, vamos dizer assim, a mulher do chefe deles todos, nesse lugar, nessa posição, onde se espera que uma mulher seja mais contida, vamos dizer assim. A Renata não tem medo de falar sobre as suas vontades, sobre o que ela pensa, e eu acho que isso faz dela uma farofeira raiz. Você só me respondeu qual é o seu lado farofeira na vida real. O meu lado, eu acho que você estava perguntando da personagem. O meu lado farofeira, eu sou totalmente farofeira. Eu sou muito farofeira, gente. Eu adoro... Primeiro que eu adoro uma farofa pela farofa em si, com ovo, com banana, com o que quer que seja, adoro. Mas o meu lado farofeira é o meu lado moleque, assim, é o meu lado... É a criança que não morreu dentro de mim, eu acho, sabe? E que eu cultivo essa criança dentro de mim, e eu acho que essa criança me traz uma visão cada vez mais ampla a respeito do caminho que a minha carreira tem tomado, porque a comédia realmente faz parte, é uma parte gigantesca dentro da minha carreira, de um bom tempo para cá. E eu acho que isso muito devido a esse espírito, né? Você diz essa questão farofeira, eu faço uma analogia assim a esse espírito infantil que eu tenho. Particularmente, eu tenho Daniele, eu tenho pessoa física, e eu procuro carregar esse espírito para os meus personagens. Assim, eu acho que eu tenho um apego a ele, e eu acho que depois que eu realmente me dei conta que eu gosto, principalmente, de colocar esse lugar dentro das minhas personagens. Eu já imaginei isso lá atrás, eu já vim tentando fazer isso desde lá de trás, com a Alicinha, lá de trás mesmo, mas eu acho que eu consegui imprimir isso. Que bom que eu consegui imprimir isso, que eu consigo imprimir isso até hoje, porque eu acho que eu renovei o meu público também. Pessoas que nunca me assistiram em televisão, que nem imaginam que eu já fiz várias novelas, enfim, TV, minisséries, e eu renovei o meu público por conta desse espírito farofeiro, eu acho, infantil, que eu conservo e que eu cultivo, sabe? Fãs, crianças, adolescentes, assim, os amigos dos meus filhos esperam pelo filme. Estou falando especificamente aqui pelos farofeiros, mas eu trago isso dentro da minha carreira cinematográfica, eu acho. Esse Legal. lugar que eu tenho cultivado da comédia. Você citou a Alicinha, que foi uma personagem icônica, né, da sua trajetória, né, de 98, Sim. se eu não me engano, de Corpo Dourado. Uma novela das 7, se eu não me engano. Sim. Carlos Lombardi, não. Estava Não até lembro. reprisando há pouco tempo, eu acho até. Porque, na verdade, ali com a Alicinha foi um divisor de águas na minha vida. Ela era uma personagem que também, a princípio, ela não tinha esse teor, não era para ela ter esse teor tão... esse viés cômico. Eu lembro que eu tive a liberdade também com o autor, com Antônio Calmon, que foi um autor que eu trabalhei bastante, e na época com o diretor, com o Flávio Colatrello, enfim. Eu tive essa liberdade de poder trazer esse lugar que eu achava que eu poderia caminhar, que era a comédia. Eu estava ali tentando furar uma bolha, porque a questão de estereótipo era muito forte, né? A gente está falando lá de trás, né? Antes dos anos 2000. Então, a gente está falando de um lugar onde eu fazia uma loura que era taxada como a loura burra, enfim, todo esse estereótipo. E
E a comédia eu enxerguei lá atrás como um caminho para que eu pudesse conscientemente trilhar, por mais que eu estivesse dentro desse padrão, me encaixar dentro do que eu gostaria de fazer, que era comédia dentro do meu trabalho. Então, foi uma, digamos assim, foi uma tentativa, e tive essa liberdade, né, de poder, tive pessoas do meu lado que também tinham uma visão além da visão mais óbvia da personagem, dessas personagens que se dizem apenas com uma camada, eles enxergaram também essas outras camadas. Então, me deram essa liberdade para eu colocar essas outras camadas dentro dessa personagem. Estou falando da Licinha, assim como agora nos Farofeiros, o Cursino e o Santucci também me deram essa liberdade, e onde eu posso furar novamente, de alguma forma, essa bolha, né? Digamos assim. Por que não? Eu já vi várias Renatas, essas mulheres, né, que vivem no salto, dando muito mais escândalos do que a gente imagina que elas possam dar. Então, assim, tem a ver também com a minha observação ao longo do tempo, né, ao longo dos anos. Óbvio, meu trabalho é de observação. Eu sou uma pessoa que eu gosto de observar muito. O ser humano, né, trabalho com isso, é a matéria-prima para o meu trabalho, é a observação. E poder imprimir essas camadas dentro de personagens que aparentemente podem parecer ter apenas uma camada é o exercício mais bacana e mais divertido do meu trabalho. É poder realmente sair daquele lugar onde as pessoas podem encontrar só uma camada e ir desbravando, desbravando, e assim eu vou criando, eu vou sendo feliz ao longo do caminho. Eu sou muito feliz fazendo esse filme. Ele me trouxe muitas alegrias e muitas conquistas. Ô, Dani, legal você ter trazido essa questão do papel do estereótipo que geralmente se coloca na sociedade para a mulher, né? Principalmente a mulher quando vai... a mulher taxada sempre como a gostosa, como a loura, e por ser loura tem que ser burra, não pode ter o lugar de fala dela, de ter os seus momentos né, de mostrar o seu talento, sua competência, sua inteligência, enfim. E muitas vezes o próprio... foi muito disseminado isso no Brasil durante um tempo. Você acredita que hoje o papel da comédia, o papel da mulher dentro da comédia mudou? Olha, eu acho que eu me considero uma sobrevivente, assim, né? Digamos assim, porque eu precisei, e como preciso até hoje, eu estou falando precisar no verbo do passado, mas a gente está falando de uma ação que é muito presente, né? Não só de nós, eu estou falando de mim, do meu nicho, artistas, nós atrizes, de ter que desbravar e de ter que, de alguma forma, lutar contra todo esse estereótipo que acontece, e principalmente a comédia, para mim, ela é o meu, vamos dizer assim, ela é a minha bandeira, assim, né? Digamos assim, infelizmente a gente precisa ainda estar falando sobre isso, né? Não é uma coisa, não é um assunto que já foi embora, né? A gente está falando aqui sobre esse assunto até hoje, né? Tanto é que eu trouxe lá de trás a minha personagem Alicinha, que eu conscientemente eu fiz esse movimento de poder desviar um pouco, né, desse lugar que era foi imprimido na minha carreira desde o início. Então, para mim, foi uma coisa consciente e, ao mesmo tempo, também, de certa forma, inconsciente. Será que isso daria certo se eu for por aqui, se eu ficar gauche? Será que vão me dar valor? É interessante você colocar Né? isso. Eu acho que a Alicinha, né? Não sei se você concorda comigo, Dani, mas eu acho que a Alicinha em Corpo Dourado, assim como a Máguida, feita pela Marisa Hort em Sai de Baixo, são duas grandes representantes desse modelo, né, desse estereótipo, arquétipo de mulher dentro de uma sociedade tão machista
como a nossa, né? E, ao mesmo tempo, quando você empresta a sua imagem para personagem como essa, não deixa de ser uma denúncia também, né? Uma forma de você, talvez, criticar pela arte. Sem dúvida, sem dúvida. Tem esse lugar também, né? Porque as pessoas normalmente olham só pelo fato de que essa personagem está sendo escrita assim, então você está levantando essa bandeira. E não, né? Eu acho que o meu trabalho é justamente esse, a gente está ali dando vida para aqueles personagens e, ao mesmo tempo, a gente podendo pensar sobre eles, repensar sobre eles e enfim, cada ator entregar aquilo que você pode espremer mais ainda daquela persona que está ali escrita, né? E eu acho que eu procuro fazer isso. E eu procuro fazer isso procurei fazer isso com a Renata dos Farofeiros, de não entregar apenas o óbvio, né? Eu procuro sempre me surpreender também, né? Porque o ser humano ele é multifacetado, né? Então, para mim, a graça da minha profissão, inclusive, é essa: é chafurdar mesmo, sair da vaidade, sair desse lugar onde naturalmente as mulheres acabam tendo um pouco mais, tendo esse lugar de, de luta, né? Então é o meu palco de batalha, no meu trabalho também. Legal. Curiosamente, Os Farofeiros 2 acaba de estrear nos cinemas a reboque do Dia Internacional da Mulher, dia 8 agora de março. Quer dizer, é um mês que se fala muito sobre essa questão da conscientização do papel, da importância de combate ao feminicídio, de várias outras pautas relativas ao universo feminino. Você, Dani, na sua vida, como é que você pratica isso no dia a dia? Você se coloca nas redes sociais, você já falou várias vezes sobre a questão da importância de se colocar enquanto mulher e mãe solo. Várias vezes você já falou sobre isso no Instagram, a gente acompanha você. Quer dizer, como é que é o seu feminismo? Você se considera uma mulher feminista? Sempre fui. E acredito que é um exercício também diário, porque, independente dessa minha consciência de sempre ter sido uma feminista, somos todas machistas em desconstrução, né? Temos sempre ainda tem muito daquele lugar, inclusive existem muitas mulheres que são apenas machistas e não desejam se desconstruir, mas aí já é uma outra história, são escolhas, né? E cada um com as suas escolhas, mas sou uma feminista, sempre fui, sempre eu consigo enxergar isso dentro da minha história através das barreiras que eu precisei romper, através das escolhas que eu fiz, dos medos que eu me permiti não ter, das vezes que tentaram me calar e eu não deixei, das vezes em que eu sempre busquei, dentro do diálogo, dar o meu grito mais alto. Então, eu acho que sou uma feminista e a minha história por si só já conta isso. E sou uma batalhadora não só por mim, né? Eu acho que depois que eu me senti à vontade, porque é um lugar de dor, sempre para falar sobre quando você exerce a solitude da maternidade, é um lugar de dor que você também tem que atravessar até você poder abrir sobre isso, até porque existe uma criança envolvida, né? Não é só sobre mim, né? É sobre, na verdade, alguém muito mais importante do que eu. Então eu tenho muito respeito por esse lugar, né, que é do meu filho, mas sem deixar de lado, não quis deixar de lado esse lugar, porque é um lugar onde eu me encontro para falar sobre isso, né, onde eu tenho propriedade para falar sobre isso. Então eu acho muito importante esse exercício que eu faço, né, obviamente sempre com muita cautela, com muito respeito pelo meu filho mais novo, mas para deixar aqui também sempre um pensamento, sempre que eu posso falar sobre isso, né? Porque existe uma imagem de que
Nem toda mulher passa por isso, e eu acho que abrir sobre isso na minha vida faz com que, com certeza, outras mulheres possam se abrir também, que não têm o privilégio que eu tenho total noção dos meus. E um desses privilégios é poder falar e é poder dizer que elas não estão sós e que juntas a gente é muito mais forte, sem sombra de dúvida. Qual é a lição que fica de tudo isso na sua vida que você passa adiante? Que você gostaria que outras mulheres também tivessem isso, que você talvez não tenha sabido lá atrás, né? O fato de ter, em algum momento da sua vida, ter sido mãe e pai ao mesmo tempo. A lição, eu acho que limitar a sua condescendência com relação ao que você vive. Eu acho que cada uma, né, cada história é uma. É muito difícil você falar sobre isso de uma forma abrangente, porque cada história é uma, cada dor é uma, cada situação é única. Mas eu acho que esse lugar da condescendência para com uma situação que pode ser reparada, que pode ser olhada e pode ser revertida, talvez, eu acho que essa é a lição que ficou para mim. Eu, por muitos anos, fui bastante condescendente com essa situação, e falar sobre essa situação, sobre esse capítulo da minha vida, né? Sobre esse recorte da minha vida, porque é apenas um recorte, eu lido com ele, eu trabalho isso, eu tenho uma rede de apoio fantástica, né? Eu tenho um companheiro que é um pai para o meu filho, então falar sobre isso, falar sobre esse limite, eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente fala muito hoje em dia sobre resiliência, né? A resiliência também precisa ter um limite. E eu acho que é esse limite da resiliência importantíssimo. Eu não estou falando nem aqui só com relação à questão das mães solos, enfim. Eu estou falando com relação aos limites de tudo, né? Das toxicidades das relações, né? Porque isso também é um exercício tóxico de uma relação, né? Parental, vamos dizer assim, por assim dizendo. Então, colocar esse limite, não ser tão resiliente, não ser tão... não, essa questão da mulher querer ser o tempo todo, fazer uma força hercúlea para ser o quê? Você quer ganhar um busto na praça? Eu não quero, eu só quero poder falar sobre isso, né? Bustos em praça são imagens apenas paradas, né? Não existe atitude. O que tem que existir é a ação. E a ação começa pela palavra. Eu acho que as pessoas às vezes estão muito só na palavra, tem que ter atitude, né? E eu tive essa atitude de falar, não me arrependo, tenho as minhas ressalvas para falar, não preciso entrar em tantos meandros, isso não é o mais importante, até porque cada história é uma. Eu acho que o mais importante é a gente se fazer presente e não sermos resilientes. Porque a resiliência nesse quesito, ela não é construtiva, entende? A condescendência não é construtiva, muito pelo contrário. A atitude é construtiva. Perfeito. Maravilhosas as frases de Dani Vinitz aqui falando um pouco sobre essa questão da mulher dentro desse universo do mês de março, da conscientização pelo papel da mulher na sociedade. Dani, é quase que inevitável, né? Sempre que a gente fala sobre essa questão feminina, infelizmente ainda vem muito à tona pautas como feminicídio. O número do Brasil, inclusive, são números muito alarmantes, né? De mulheres que acabam sendo agredidas ou mesmo mortas. Por cada dia mais, é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu acho que é o papel de todos falar, né? Não só das mulheres, mas os homens também precisam falar. Não só das mulheres, sim, até porque eu acho que só deixar a cargo de nós mulheres, já por si só, já é um exercício machista, né? Perfeito. Já é um exercício machista. Você falou tudo agora, porque não é um papel só das mulheres, é um papel dos homens, né? Esses homens, se são mesmo machistas em desconstrução, que falem sobre isso, que sejam parte também desse movimento, porque
porque é algo inominável. Eu fico abismada, assim, eu sou uma consumidora de informação, eu às vezes até fico pensando assim, se eu parar de consumir esse tipo de informação, se isso vai fazer com que, de alguma forma, atenue esse lugar de dor, porque é uma dor diária. Eu sou uma consumidora de informação e eu gosto de ser uma consumidora, mas consumir esse tipo de... a gente é obrigado hoje em dia a consumir esse tipo de informação e as atitudes são cada vez mais... como se, para mim, eu enxergo assim de uma forma... Está tão permissivo, virou quase um programa de televisão, né? Você assistir... É impressionante, porque você assiste e é como se você ficasse ali num modus operandi já contínuo e natural da vida, e não é natural. Né? A gente não está vivendo, a gente está vivendo um estado de guerra. Então, não apenas de guerra no mundo, mas de guerra para nós, mulheres. Então, eu acho que é papel do homem também falar sobre isso, e é uma atitude, é mais uma atitude de um machismo em desconstrução, se todos os homens entrarem nessa corrente também, falando sobre isso e em algum movimento maior nesse sentido, porque é alarmante. Assim. Eu tenho filhos homens, eu tenho 2 filhos homens, eu converso com eles diariamente sobre isso. Eles já são bastante cientes, né? Eles são meninos... Nós sempre tivemos diálogos, assim, desde pequenos, sempre fui muito aberta com os meus filhos. Eu acho que isso faz deles, hoje em dia, um adolescente, um quase adolescente, ele ainda não fez a passagem, mas é um menino super inteligente, já super questionador, que entende tudo, até por isso eu posso falar também sobre essa questão da mãe solo, porque eu me sinto um pouco mais à vontade, porque tenho um filho que também dialoga e também fala sobre isso. Né? Eu não quero que seja uma questão na vida dele, muito pelo contrário, eu quero que isso seja, de repente, uma bandeira na vida dele também, né? Porque ele faz parte. Sim, sim, perfeito. E ele vai ser um homem, e talvez ele queira ser pai no futuro, então ele precisa falar, ele precisa entender sobre isso, e que bom que ele entende já desde pequeno o que existe no mundo e como é que a gente pode escrever a nossa história de uma forma diferente. Eu quero que o meu filho escreva a história dele de uma forma diferente. Perfeito, exatamente, para não reproduzir modelos errados, né, Dani? Exatamente, independentemente de parentesco. Né? A gente não quer repetir padrões que não são assertivos, que não foram. Então, Ô, Dani, muito quase importante. que... Opa, desculpa. Não, o diálogo, fundamental o diálogo, né? Fundamental. Desde cedo, esse diálogo, fundamental. Por mais que doa, mas ele é fundamental. Ô, Dani, é quase inevitável quando a gente pergunta para uma mulher, infelizmente, a maioria das vezes a resposta é sim, quando a gente questiona se ela já passou por algum tipo de assédio. Você também já passou por algum tipo parecido, algo no trabalho ou na vida, que te chateou, te incomodou naquele momento, ou você só foi perceber tempos depois? Porque muitas vezes também a gente está tão entranhado nesse discurso machista que a gente só vai se dar conta depois, né? Sim, sim, com certeza. Já fui. Assim, na televisão eu tive muita sorte, assim, porque eu acho que eu comecei a trabalhar nova e eu sempre tive um comportamento muito... Eu sempre fui muito justiceira, vamos dizer assim. Então, os meus papos, desde pequena, assim, sempre fui justiceira. Eu sempre fui aquela menina que... Eu conto para os meus filhos, eu tinha aquela merendeira de lata, e eram umas merendeiras de lata na época. E os meninos vinham e passavam assim, mão no meu cabelo, eu tinha o cabelo comprido, ou botavam a mão por debaixo da saia, já meninos, assim.
e eu dava com a minha merendeira de lata neles, tipo Mônica, com coelho. Eu fui a Mônica muito tempo na escola, desde a escola. Então, eu acho que eu levei um pouco isso, de certa forma, esse temperamento. Então, de alguma forma, eu sempre consegui me colocar num lugar onde eu não deixava... como se eu estivesse sempre com um coelho aqui, assim, né? Em punho. Mas sempre de uma forma muito divertida, sempre leve, sempre sem pesar a situação. Mas, obviamente, já fui assediada. Então, não na televisão, que foi onde eu passei a maior parte, uma grande parte, né, da minha vida, mas fora. Engraçado, fora da TV e assim, acionei o meu coelho e saí correndo. Então, assim, mas nunca de uma forma tão pesada, eu acho que porque eu sempre tive um escudo. Eu acho que eu já vim desde ali da minha infância sendo escudada. Eu sempre fui alvo. Eu sempre fui alvo. Isso é fato. Então, vide a história da merendeira, né? Eu tinha 7, 8 anos. É uma lembrança, parece que foi ontem para mim. Eu lembro como se fosse ontem, que era a minha atitude de sair e dando com a merendeira nos meninos. Era uma coisa impressionante. Então, eu sempre tive esse lugar e fui construindo isso. Eu sempre tive, na verdade, um certo escudo e isso de alguma forma, me protegeu bastante. Mas sofri, sim, assédios, velados, né, onde eu fingi que não percebia, mas percebia, e sempre precisando sair de alguma forma pela tangente. Não, nunca foram tão diretos, mas acredito que por causa da minha postura, desse muro e já empunhando esse escudo que eu sempre empunhei. Isso sim. E acho até que por isso talvez tenha criado algumas antipatias de algumas pessoas, não sei. Sempre precisei me proteger. E Ô, isso, Dani, obviamente, resvala para outras relações, né? Porque eu comecei a trabalhar muito jovem, eu era adolescente quando eu comecei na televisão, né? Eu me tornei mulher na televisão, então eu era uma adolescente. Então eu já automaticamente eu já tinha de certa forma um escudo, né? E fui caminhando com ele. Perfeito. Ô, Dani, mudando rapidamente de assunto, nosso tempo está terminando, tem vários temas que eu gostaria de falar com você, mas é muito rápido, passa voando aqui. Sua última novela na Globo foi Totalmente Demais, 2016, se eu não estou errado aqui. Depois você fez várias outras participações em outros programas da casa. Foi. Você sente falta de televisão? Você quer voltar a fazer novela ou você está mais direcionado agora ao streaming, ao cinema? Olha, o cinema me abraçou muito, né, nesses últimos tempos. O teatro eu não largo, você sabe. A gente sempre está falando aqui, né, sobre os espetáculos. Eu acho que a gente até falou, né, sobre o último espetáculo que foi com o Miguel, que eu fiquei 3 meses em Portugal em turnê, fizemos Brasil inteiro, enfim, Rio, São Paulo. O teatro eu nunca deixei, né? Então sempre foi um trabalho que caminhou junto com a televisão veio depois e foi uma boa parte da minha vida. O cinema me abraçou de uma forma gigantesca nesses últimos anos. Eu sinto falta, na verdade não é uma falta, eu tenho um amor pela minha profissão, então assim, tão grande que eu tenho nostalgia mesmo, assim. E é um trabalho que eu amo também fazer. Tudo que é relacionado ao meu trabalho, eu não consigo dividir muito bem isso. Assim, as pessoas falam: você prefere fazer teatro, cinema, televisão? O teatro é a minha base, é a minha paixão, né? Tanto é que eu me debandei também para o teatro musical, então o teatro é a minha base, é a minha raiz, eu não largo por nada desse mundo, é onde eu
onde eu me encontro, me reencontro, me reinvento. Mas a televisão eu tenho uma lembrança muito, muito emotiva, né? Porque eu me tornei uma profissional de fato ali dentro da TV. Então é uma lembrança carregada de emoções para mim. Fiz muitos amigos para a vida ali, que fazem parte da minha vida hoje em dia. E é um trabalho que eu amo fazer também. É o meu trabalho também, né? E é carregado de emoções porque é a minha vida inteira. Eu não lembro da minha vida sem a televisão. Então, mas os momentos é aquilo, né? A vida a gente não escreve. Eu sou uma pessoa que eu gosto também de deixar os personagens me encontrar. Então eu estou sempre meio que no teatro e no cinema e a televisão, quem sabe um dia me encontra de novo. Eu tenho muita vontade. Tenho sim. Para a gente poder finalizar, então, trazendo um pouquinho dos farofeiros novamente aqui para o nosso papo, para quem não pegou ainda o que significa os farofeiros, farofeiros é sobre um grupo, né, de amigos, de familiares que se reúnem e passam mais de 20 horas. Você imagina, passar 20 horas dentro de um ônibus sem ar-condicionado, que é um detalhe importante para se falar, uma Bahia. Quer dizer, é muito perrengue para pouco tempo. É muito. Dani, você já passou por algum perrengue de viagem assim que vale a pena contar? Já. Eu, André e Gai, meu filho, a gente passou um Réveillon dentro do avião. Dentro do avião? Dentro do avião. A gente estava indo viajar para Nova York. O Gai tinha 5 anos. Eu queria mostrar a neve para ele. Né? Ele nunca tinha visto. O que a gente vai... Eu queria mostrar a neve para ele. Eu falei, eu tenho que te mostrar a neve uma vez na vida, meu filho. E planejei essa viagem com ele, foi super, super planejada. Ele, desde os 3 aninhos, ele via na televisão. Eu falei, eu vou ainda conseguir te levar. Foi uma viagem super planejada. Quando chegou, teve uma pessoa que passou mal no avião e o avião teve que parar no norte do país. A gente ficou... Isso já era dia 31, ficamos no avião, saímos do avião, era 3 da manhã, viramos uma família, viramos uma excursão, fomos para um hotel, virou uma excursão no hotel, ficamos 2 dias para poder viajar de novo, então era assim, uma loucura. Eu peguei minhas malas, eu fui uma das únicas pessoas, eu fiquei com tanto medo de repente não conseguir ter que voltar para o Rio, eu fiquei até 4 da manhã, peguei minhas malas, emprestei roupa para pessoas que não tinham nada de roupa, emprestei roupa do Guy, do meu filho, para os meninos que não tinham, porque foi todo mundo para o mesmo hotel. E eu e mais umas 2 pessoas que falamos, não, nós vamos pegar as nossas malas. Eu, meio Renata, eu preciso as malas, pelo amor de Deus, já que o Réveillon já se foi, vai ser no hotel... foi no avião e a gente vai ter que ir para um hotel passar o dia primeiro, que eu passe com a mala, pelo menos, né? Acabei emprestando roupa, viramos amigos, temos um grupo até hoje. Olha! Olha, nos encontramos... E viram a neve? No final das contas, mostrou a neve para o filho? Hã? Mostrou a neve para o filho nessa viagem ou não? Sim, 2 dias depois, fomos no avião, todos juntos, encontramos com as pessoas em Nova York, virou uma outra viagem. Virou uma viagem de farofeiros, porque viramos farofeiros eu acredito que o farofeiro está na alma de todo mundo, tá, gente? Eu não me coloco como a única, não, porque eu acho que todo mundo, no fundo, é farofeiro. E quem não é farofeiro quer ser farofeiro, essa é que é a verdade. Convida então o pessoal para poder ir te assistir nos cinemas do Brasil todo, Dani. Queria convidar todos vocês para assistir Os Farofeiros 2. É uma alegria imensa. Eu fiz esse filme com uma felicidade assim, imensa. Eu fico emocionada de falar, porque é um projeto que eu amo, é um projeto que me traz muitas alegrias, que me traz um público... que trouxe um público novo para a minha história.
São tantos anos as pessoas na rua me perguntando: e aí, a Renata vai cair de novo na piscina verde? Não vou dar spoiler, não vou falar sobre a piscina verde, mas tem muita coisa que vai acontecer no Farofeiros 2. É muita coisa, gente. É uma farofada sem fim. E eu sou apaixonada pelo filme, sou apaixonada pela minha personagem, pelos meus filhos que fazem meu companheiro de cena, Fragoso, maravilhoso. Todos os meus companheiros de cena são fantásticos. E, enfim, é um momento muito especial mesmo, muito emotivo. Não só para mim, acredito, como para todos os farofeiros de nós, do filme, e os farofeiros de plantão, que eu sei que estão de plantão, ó, há anos esperando. Maravilhosa, é isso. Dani, muitíssimo obrigado. Nosso tempo acabou aqui. Te agradeço demais. Estamos já ansiosos pelo próximo projeto que virá em breve. Então, você sabe, tem canal aberto aqui com a gente para divulgar seus projetos todos. Sim, já estou ensaiando teatro, já estou ensaiando uma peça com o André. Mas eu vou esperar para falar com você depois sobre isso, já que você me abriu esse espaço. É um projeto maravilhoso, de um autor incrível, uma primeira direção, mas eu quero dar em primeira mão numa outra entrevista, pode ser? Pronto, fechado. Então tá aqui, ó, tá garantido. Fechado. Registrado aqui em primeira mão em breve, então vocês saberão desse novo projeto de Daniele Vinitz com André Gonçalves. Já estamos ansiosos. Sim, no teatro, em pra breve, esse ano super ainda? breve, é para abril já. Opa! Já estamos, talvez meio de abril, por aí. Maravilha. Sim, mas eu quero te dar em primeira mão, com certeza. E acabei de filmar Querido Mundo, novo longa do Miguel, fantástico também. Que legal, Miguel baseado na peça de teatro Querido Mundo, que foi um grande sucesso do Miguel e da Maria Carmen Barbosa. Acabei de filmar anteontem, então é um filme lindo também, que a gente vai estar estreando provavelmente em 2025. Então, muita coisa. Ela não para, não adianta. É isso, tá certo. Dani, muitíssimo obrigado. É sobre isso. Um beijo, até a próxima. Um beijo, obrigada. É sempre um prazer, sempre uma entrevista maravilhosa, que vai além e é isso que a gente precisa, jornalismo de qualidade. Tá certo, obrigado, Dani. Obrigada a você. Valeu, tchau, tchau. Bom, é isso, gente. Hoje nosso papo foi com a atriz Daniele Vinitz, aqui no nosso canal da Veja no YouTube. Até a próxima semana com mais uma entrevista. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até mais.